Então bora lá, né? Falar um pouquinho aí de Flutter mais Gemini. Então para quem não me conhece, não sei se está dando para ler ali um pouquinho. Meu nome é Gabriel Sávio, mas muita gente me conhece aí como Gabu. E agradeço aí o pessoal do evento para a gente estar aqui podendo trazer mais um conteúdo bem legal para vocês. Flutter mais Gemini eleve o poder dos seus apps. O principal objetivo aqui é mostrar para vocês que com poucas linhas de prompt e código, vocês têm a possibilidade de criar aplicativos incríveis. Então bora lá. Antes de começar, eu queria saber aqui quem já ouviu falar de Flutter. Então a gente tem bastante gente aí de Flutter. E quem já ouviu falar de Gemini ou ChatGPT? Então, acho que a gente está em casa, né? Então a gente está falando de um assunto aí que todo mundo já usou, já brincou um pouco e sabe um pouquinho do que a gente pode fazer. Só que hoje o intuito é principalmente da gente falar de código, né? E como que a gente pode juntar essas duas tecnologias, né, de forma simples, de forma rápida, para a gente chegar a conseguir ter um aplicativo com funcionalidades bem legais. Como aqui, grande parte das pessoas, né, responderam que já manjam de Flutter, mas só dando uma introdução bem rápida aqui. O seguinte, primeiro aqui a logo e a gente tem o Dash, né? O Dash acompanha, eu sei que muitos de vocês aí que já querem o Dash, desejam o Dash aí, mas infelizmente, por exemplo, esse Dash para chegar custou bem caro para a Google pagar os impostos para chegar aqui no Brasil. Então é por isso que é um negócio bem limitado, infelizmente. Tá? Eu sempre peço a galera mais Dashes e tudo mais. Teve um último evento que a gente conseguiu, mas para esse não, mas provavelmente para pós aí o Google I.O., que vai começar, que vai ser dia 14 e 15, a gente vai pedir mais ali para os próximos eventos, quem sabe a gente pode sortear para vocês. Então, passando a introdução aqui um pouquinho rápida sobre a questão do Flutter, né? O Flutter ele tem como objetivo aqui, principalmente você escrever uma vez, né, o seu código e executar em qualquer lugar. Então, por exemplo, né, você pode usar o Flutter ali no Raspberry, você pode usar o Flutter no carro, por exemplo, a Toyota usa o Flutter como um sistema operacional. Você pode usar o Flutter no Windows, no Linux, no macOS, no Flutter Web, em vários lugares. Tá, assim, conseguindo instalar o Flutter ali, às vezes nem precisa ter interface gráfica, né? Você pode usar também só o Dart puramente e ter linha de comando para você fazer todas as interações. Principalmente, eu acho que um dos focos maiores do Flutter, a gente fala muito da questão de Android e iOS, né? Aplicativos mobile. Por quê? Antes dessa tecnologia, né, antes do Flutter ter surgido ali, teve outras tecnologias cross-platform, mas a forma como o Flutter funciona, da forma como a curva de aprendizado é menor, isso facilita muito a aquisição das empresas, né? Então hoje o setor bancário gigantesco, em peso, usa Flutter e várias outras empresas, BMW, Toyota, e assim, a lista é gigante, Nubank, Infinity Pay e várias outras empresas aí utilizam essa tecnologia. A questão de você ter uma base de código consistente e fácil de gerenciar. Você pode utilizar o widget. O que seria o widget? Seria componentes, né, texto, um botão. Então tudo no Flutter a gente tem, a gente gosta muito de usar a frase, né? Tudo é o widget. Então você simplesmente pode pegar e criar o seu componente, colocando os botões, chamando de fato em código. Tipo, eu quero um botão. Então, tipo, tá aqui um botão renderizado na tela. Diferente às vezes de outras tecnologias que às vezes, por exemplo, você tem, vamos supor, se você trazer para o mundo web, você usa HTML, CSS, JavaScript para criar as coisas, então tem contextos diferentes. E aqui no Flutter ele teve a ideia de juntar tudo numa coisa só. Então você pode adaptar a experiência do app e tudo mais. Aqui é só uma introduçãozinha sobre o Flutter. A doc do Flutter tem várias informações lá, então para quem quiser aprender Flutter, iniciar no mundo do Flutter, tem também muito conteúdo lá no meu canal, né? Tem um vídeo lá bem legal no canal, que chama Gabu Dev, depois vocês podem se inscrever lá. E que é o seguinte, lá no canal a gente fala como criar um aplicativo, né? Tem um vídeo lá especificamente disso, então dá uma base muito boa para vocês irem crescendo e entendendo como que pode, né, usar essa tecnologia e ter um aplicativo ali. Galera, eu posso estar um pouquinho lento porque eu estou um pouco resfriado e eu estava tomando remédio.
Então me desculpe se eu estou um pouquinho lento aí. Normalmente nos meus vídeos eu falo bem rápido, mas é por causa do efeito do remédio, tá meio tenso. Mas bora lá. Então aqui a gente vai falar um pouquinho não, né? A gente vai falar bastante da tecnologia do Gemini. Ano passado, né, o Google veio com o nome de Bard. Então hoje, se vocês pesquisarem aí Gemini, vocês vão ser a plataforma que vocês vão acessar para fazer as consultas, para fazer as conversas e tudo mais. Então a gente vai ter aqui todo o conhecimento da questão do Gemini. O que é, né, quando a gente fala de Gemini? A pronúncia diz que a Google que é Gemini, tá? Eu estou trazendo essa pronúncia aqui para vocês. Mas, beleza. Então, quando a gente está falando aqui de Gemini, o ponto importante é o seguinte. Quando eu estava utilizando essas tecnologias, como o ChatGPT e tudo mais, chegou um momento que eu falei assim, como que eu vou integrar isso no meu aplicativo? Beleza, eu tenho um chat, estou conversando com o chat aqui, beleza, eu tenho a API REST aqui do Gemini e eu posso consultar, mas como de fato criar uma aplicação? Porque assim, tem um desafio muito grande do uso de LLMs, principalmente para quem quer trabalhar com chatbot, que é o seguinte. Recentemente, né, o chatbot da Chevrolet utilizava, né, a ferramenta do ChatGPT e você conseguia utilizar o ChatGPT dentro da plataforma, tipo, gere um código em Python, gere o código que você, tipo, um código em Dart e tudo mais, e a plataforma continuava respondendo, só que o objetivo do chatbot era responder sobre veículos, mas ele ia desvirtuando. Então isso é um problema bem grande, né, que a gente tem alguns processos de contexto que a gente tem que ir trabalhando para conseguir mesmo, de fato, deixar isso ao público, né, e ter essa confiabilidade muito grande. Então, quando a gente está falando da plataforma aqui, a gente vai estar falando de APIs. Quem já ouviu o nome API? Exatamente. Eu gosto de brincar, galera, que quando você tem API, você consegue integrar com qualquer coisa. Então, toda vez que alguém chega com um desafio para mim, eu falo assim, tem uma API? Tem. Então, beleza, dá para fazer. Por exemplo, eu consigo integrar o Flutter numa maquininha de cartão? Consegue. Tem uma API para isso. E aí você consegue comunicar com a maquininha de cartão. Eu consigo integrar com a impressora Bluetooth? Consegue, porque tem uma API, o protocolo Bluetooth, para você fazer essa integração. Então, assim, hoje... e é interessante que muita gente que conhece o conceito de API, porque na época que eu estava começando, né, e no dia que eu entendi o que era uma API, aquilo mudou completamente a minha vida. Eu falei, cara, agora eu consigo fazer qualquer coisa. Eu não tenho essa, tipo, eu não tenho que ver se tem um pacote no Flutter para eu fazer as coisas. Eu simplesmente pego e falo, tem uma API? Tem. Então, bora conseguir fazer essa integração. E eu fiz bastante integrações com isso, né, com esse conceito, né. Uma delas que eu falo de maquininha de cartão é uma integração da PagSeguro, que é open source, que eu fiz e outras pessoas hoje contribuem, né, que está lá no pub.dev, que é o site que você baixa o pacote, você pode utilizar e integrar o seu aplicativo com a maquininha de cartão de uma forma bem simples hoje. Só instalar lá a biblioteca e já está tudo integrado. E aí, voltando aqui no contexto de API, né, a gente está falando de Gemini, que a gente vai ter processamento natural de linguagem, visão computacional e muito mais. E é aqui aonde a gente tem um poder muito grande de modificar as nossas aplicações. É nesse momento que todo o conhecimento, né, de APIs, de integrações, a gente colocar aqui vai facilitar muito o nosso processo. Porque assim, beleza, você fazer um prompt, igual a gente vai mostrar vários prompts aqui hoje, prompt simples e tudo mais, beleza. Mas quando você quer criar uma aplicação em volta de inteligência artificial, o negócio é um pouquinho mais complicado. Você tem que fazer travas, tem que preocupar com vários outros cenários. Então, a tendência, assim, estou falando da minha opinião pessoal, é que isso aqui vai ser o diferencial para todo mundo no passar dos anos, é a gente saber usar essa ferramenta. Igual a gente usa o GitHub, né, o Git, o GitLab, mas como uma ferramenta para ajudar no nosso dia a dia, essa aqui também vai ser uma ferramenta para ajudar. Não só no nosso dia a dia, tipo revisão de código, autocomplete e tudo mais, mas para a gente trazer funcionalidades que às vezes não que era impossível de se fazer, mas que era muito trabalhoso e custoso ao mesmo tempo. Então a gente falava assim, não vamos fazer isso agora, vamos para outra solução. Então agora, né, eu acho que o mais importante de tudo isso é como que a gente junta essas duas tecnologias. A gente já deu um spoilerzinho, né, aqui, que é o conceito de API, que é
Com o conceito de API, a gente vai conseguir fazer a integração. E aí, avançando aqui um pouquinho. Antes da gente fazer a integração, eu acho que é bastante importante a gente falar dessa palavrinha que nos últimos... Acho que depois do lançamento do ChatGPT, acho que muita gente conhece a palavra prompt. Porque tem curso de prompt, tem curso prompt pronto para várias coisas e tudo mais. Então aqui o conceito a gente vai passar por uma pontinha de como escrever um prompt. Tá? E aí é interessante, que eu gosto de trazer essa questão do prompt, que existe de fato os estudos de engenharia de prompt. Qual é a melhor forma de você extrair dados de uma IA para garantir a sua confiabilidade? O Gemini, até dia 2 de maio, se eu não me engano, ele estava com uma versão gratuita ali para você fazer teste dentro da plataforma que eu vou mostrar aqui, que é o Google AI Studio. Dentro dessa plataforma você poderia ter acesso gratuito ali para testar e tudo mais. Só que já passou dessa data e infelizmente a gente não vai conseguir fazer o teste desse cara. Mas, possivelmente depois do Google I.O., né, que é semana que vem, a gente tem alguma novidade e tudo mais, talvez tenha outras versões gratuitas para a gente testar. Isso estou falando a versão que a gente usa a API, né? A versão que você coloca lá Gemini no Google, você consegue usar tranquilamente, mas para fazer a integração no Flutter você vai precisar de uma API e de uma API Key. Então o que é, né, um prompt? Eu gosto de trazer o conceito de prompt como se fosse uma receita de bolo. Você tem que dizer, né, para a LLM o que você espera, né? O que ela precisa fazer, né? Eu preciso dar o contexto para ela, preciso dar as informações e preciso escolher qual retorno que eu quero no final. Tipo, quando a gente está falando de uma receita de bolo, né, a gente quer no final ter um bolo pronto, né? Então esse é o conceito que eu gosto de trazer quando a gente está falando de prompt. Isso é bastante importante, porque com poucas linhas de prompt, quando você consegue entender os processos de construção, você consegue ter resultados bastante satisfatórios. Então, para a gente construir, né, o prompt, eu criei esse padrãozinho aqui, isso aqui é eu que fiz, mas só que esse, só para ilustrar, né, as cores, a gente tem o verde que significa o contexto, o amarelo, não sei se no fundo vai estar dando para ler, mas significa dados, e o vermelho, o retorno. Então, se a gente tem essas três coisas, a gente consegue ter um resultado satisfatório. Porque, assim, quando a gente está conversando com a IA, é diferente do Google, que no Google você tenta escrever a frase com palavras-chave. E não, tipo, você não pega e escreve uma frase gigantesca. Tipo, você não pega o código, o erro do Flutter e cola lá no Google gigantesco, que às vezes você não vai achar. Você vai pegar trechos específicos para ver se acha no Stack Overflow, no Reddit e tudo mais, e aí você vai trabalhando na sua busca de encontrar alguma solução e discussões sobre aquele problema. Quando a gente fala de LLMs, a gente fala ao contrário. Aí a gente, de fato, vai dar o log do erro para a LLM, né, para o Gemini, e aí a gente vai dar o contexto que a gente quer. Eu estou trabalhando aqui com o Flutter, eu tive esse erro, eu quero que você me ajude a resolver, encontrar uma solução. E aí, possivelmente, o que vai acontecer, o Gemini vai lá e vai começar a pesquisar as informações referentes àquele erro e vai te trazer. Pode ser que o resultado seja certo, pode ser que o resultado esteja errado. Isso aí é um processo de aprimoramento, né? Então, a confiabilidade, a gente ainda tem que falar assim, não, isso aqui tá certo, né? E eu já tive casos principalmente quando eu estava construindo CI/CDs complexos, que é a questão de você construir, né, o Continuous Integration e o Continuous Delivery, que é você criar um ecossistema que você subiu a sua branch, né, deu o push lá, criou o PR, foi mergeado, aí roda os testes e faz o deploy nas lojas. A IA não conseguiu muito sair do resultado que eu precisava. Então, no final, me ajudou até certo ponto, mas depois não conseguia avançar. E aí eu tive que ir lá e tudo mais, estudando e conseguindo passar dessa fase. Mas é uma questão que a gente pode, né, utilizar no nosso dia a dia e a gente tem que ter ciência, né, de fato, se aquilo está certo ou não, pesquisando de forma... Às vezes, por exemplo, tem erro que às vezes de fato eu jogo no Gemini ali e pego, mas de fato às vezes eu vou para o método tradicional de ir para o Google mesmo e lendo as outras threads lá para conseguir ter mais contexto para entender. Então aqui eu gosto de trazer um exemplo bem simples de montar um prompt. Eu acho que não vai dar para ler lá no fundo, que é basicamente, vou lhe enviar um texto e faço a tradução para chinês.
Aqui eu gosto de trazer a palavrinha de contexto, então eu estou dando contexto para minha IA, eu estou dando os dados, né, eu estou no evento e tudo mais, e retorne a resposta por palavra e na frente coloca a tradução. Isso aqui é trazendo todo o contexto que a gente... todo o slide anteriormente, que é você conseguir trazer o contexto, você está inserindo os dados para fazer a análise e você está esperando a resposta. E retorno é interessante, porque às vezes quando você deixa o retorno aleatório, pode ser, por exemplo, que vai te devolver um texto gigantesco, mas não, eu quero especificamente dessa forma a minha resposta. E aí tem ali a tradução, né, o que significa, né, em chinês. Infelizmente eu não sei chinês, eu não sei se está certo, mas a gente vai confiar que esteja certo, né, toda a tradução ali. Mas é só um exemplo bem simples mesmo para mostrar a questão da construção. Então, LLMs é o conceito que você vai ter que ir trabalhando e lidando nos testes mesmo para ver o que vai te dando assertividade boa e ruim. Por exemplo, acho que deve ter um mês atrás, eu estava num evento que a galera estava usando LLMs para fazer resoluções de provas do Enem. E eles perceberam que as LLMs eram péssimas em matemática. Então, normalmente, e aí nos estudos que eles fizeram, foi constatado que LLM não sabe fazer matemática. Então, se você dá um problema matemático, normalmente vai tender a falhar. Então, e aí o que acontecia é que, para melhorar isso, deram um exemplo, né, a questão de melhorar o contexto, e a resposta era a letra D. Então, logicamente, a IA chutou letra D na maioria das questões de matemática, porque não sabia de fato se era o resultado que queria. E aí, esse tipo de coisa é interessante, a gente ir fazendo testes e vendo o que se aplica ao seu projeto. E aqui a gente traz um outro exemplo, que é a geração de texto, né? Você é um especialista em Flutter, vou lhe mandar uma pergunta abaixo, eu consigo integrar o Flutter com o nativo, que era a questão que a gente comentou aqui no início, né? Se você tem uma API, beleza, você consegue fazer essa integração aí de forma, não de forma tão simples, mas hoje tem bastante conteúdo na internet, então facilitou bastante o processo de integração, por exemplo, com o nativo. Retorna a resposta em JSON para eu usar no meu app. O que é o JSON, né? O JSON, quem conhece sobre JSON? Beleza, muita gente conhece. O que é o JSON, né? É uma anotação, a tradução, né, é um JavaScript Object Notation. Ou seja, é uma forma de você escrever um objeto mesmo em uma string, em um texto, porque aí você consegue transacionar essa mensagem independente da linguagem de programação. Então, quando surge aquela dúvida assim, eu consigo integrar o Flutter com o Python? Consegue, desde que você tenha um protocolo de comunicação, HTTP, WebSocket, e uma mensagem que ambos conseguem traduzir. Beleza. Eu posso passar JSON, eu posso passar XML, não tem problema nenhum. Vai funcionar da mesma forma. E aí esses contextos, né, todo esse processo a gente vai usar também para fazer integração com a Gemini. A gente vai utilizar o protocolo HTTP. E aí o detalhezinho de usar Gemini com o protocolo HTTP é, se a sua conexão não estiver boa, vai dar erro, porque o que acontece? A LLM, né? Quando vocês usam, por exemplo, a plataforma lá do chat, né, você escreve e vai gerando o chat. E é de fato essa que é o retorno da LLM, né? Ela vai gerando o texto e aí você vai exibindo isso para o usuário. Então, quando a minha conexão for ruim, então eu vou fazer uma requisição e aí essa requisição vai falhar porque eu perdi a conexão no meio do processo. E aí eu tenho que reiniciar toda a consulta. Então, isso também é um ponto a se levantar na hora que você for fazer essa integração. Se o seu app for utilizado em lugares que a internet for ruim, então possivelmente não vai dar muito certo esse tipo de integração. E o outro ponto que eu gosto de colocar nesse exemplo, que é a resposta em JSON. Porque aí eu consigo fazer uma consulta na Gemini e eu consigo pegar a resposta em JSON, ou seja, que o Flutter consegue fazer, né, o parse, né, o decode, e eu consigo montar meu objeto e interagir em cima daquela resposta. Porque uma coisa é quando você, por exemplo, monta uma aplicação que é um chatbot, beleza, você está pegando retorno. Mas se esse chatbot tiver uma ação do tipo, olha, sei lá, eu fiz uma interação com o chatbot e eu quero renderizar um botão e eu preciso que a IA, né, me devolva tipo a rota aonde ele vai clicar e vai para o meu app. Então eu preciso de fazer o decode para conseguir fazer essa comunicação, do que só printar, né, um texto na minha tela. E aqui
é a plataforma que aí eu recomendo para todo mundo que vai utilizar, né, o conceito de testar a Gemini, é acessar o Google AI Studio. Né? Vocês podem, o link chama aistudio.google.com ou só colocar Google AI Studio. Essa é uma plataforma que ela está muito mais focada para quem quer fazer integrações, né? Vamos dizer assim, para pessoas desenvolvedoras, né, que quer fazer algum tipo de integração. Porque aqui a gente não vai ter uma interface bonitinha e tudo mais. Eu acho que aí não vai dar. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Não, acho que eu não vou conseguir não. Mas aqui, ó, a gente tem, né? Eu escrevi o que eu queria e embaixo ele me devolve a resposta. Não é muito bonitinho e tudo mais. E tem um azul ali que está falando para usar esse código com cuidado, tá? Tanto a resposta quanto o código, porque aí vem um ponto de segurança, que tudo que eu vou mostrar aqui hoje é para vocês fazerem em modo de teste. Se vocês forem fazer de fato em produção, toda a conexão com o Gemini tem que ficar no seu back-end e não no seu aplicativo em Flutter. Principalmente por questões de segurança, né? O acesso vai ficar lá, se você tiver algum problema do tipo a galera tá usando o seu aplicativo ou a API Key para consultas para fazer outras coisas que não era para estar funcionando daquela forma, você não vai conseguir travar essa entrada do usuário. Então eu usei essa plataforma para montar, né, todo o appzinho, para montar todo o ecossistema aqui pra gente. Tem esse QR Code aí, depois quem quiser ler e tudo mais, para deixar salvo aí o linkzinho para utilizar a plataforma do Google AI Studio. E depois é só digitar também no Google e é bem tranquilo achar essa plataforma. E aí agora a gente vai passar para o processo de construção do nosso aplicativo Flutter. Beleza, a gente passou, né, por essa introdução aqui do nosso app, da Gemini, um pouquinho de contexto e tudo mais. E agora a gente vai começar a fazer o processo na prática de criar esse aplicativo. Né? O slide depois vai ficar disponível para vocês, então não se preocupe com o código em si, mas se preocupe em entender o contexto, né, de como que as coisas funcionam. O código é um negócio que a gente não precisa se preocupar tanto agora. Então, para a gente fazer, né, toda a nossa integração aqui, a gente vai ter, né, o Gemini, o Flutter, a gente vai criar o nosso aplicativo. E aí tem um ponto bem interessante aqui, que é o seguinte. Toda essa integração a gente vai utilizar um SDK que a Google fez, que é o Google Generative AI. O nome poderia ser Gemini, mas eu acho que tinha tantos Gemini antes de ter lançado o oficial que ficou esse nome, tá? Mas beleza. E a gente vai utilizar esse pacotezinho para fazer a integração. E eu vou mostrar para vocês que com poucas linhas de código vocês já vão ter o Gemini integrado no app. Então aqui eu quis colocar nos slides todos os passos e tudo mais, para depois quem quiser baixar a palestra e ver as coisas em step by step. A gente vai usar o comandinho, né, do Flutter Create. Para quem não tem o Flutter instalado, tem 3 formas simples de você instalar o Flutter, dependendo do sistema operacional. Por exemplo, se você estiver utilizando o Windows, você pode utilizar o Chocolatry, que é o Choco Install Flutter. Se for o Linux, você pode usar o apt-get install Flutter. E se for o Mac, você pode usar o Brill, né, o Brill install Flutter. E, ou senão, você pode colocar no Google também como instalar o Flutter no meu sistema operacional. Às vezes é até melhor ver um vídeo, porque às vezes tem que configurar algumas variáveis de ambiente e tudo mais. Se você não usar nenhum desses 3 comandos, às vezes você vai ter que fazer o processo na mão. Esses comandos já deixam tudo certinho, aí é só utilizar o Flutter. No exemplo, a gente vai estar utilizando o Flutter Web, mas se você depois quiser renderizar no Android, no iOS ou do sistema operacional, fique tranquilo também, é só você trocar ali e dar o play, vai funcionar em qualquer um deles. E aí, para fazer tudo isso acontecer, a gente vai usar essa lib, né, que é o Google Generative AI. Um ponto importante. Dá para eu fazer toda a integração com o Gemini sem utilizar o SDK? Dá. Que era o que eu estava fazendo antes de lançarem, né, a biblioteca. Mas assim, em questões de você fazer testes e de aprendizados ali, é legal você utilizar o SDK, porque já vai te facilitar algumas coisas. Porque o request não fica tão bonito.
tipo, vem muita coisa dentro do request e aqui pouquinha linha de código já vai estar funcionando. Então, para a gente começar a fazer a nossa integração, eu criei uma classe aqui bem simples, que eu chamo de Gemini, e aí eu vou inicializar o meu modelo. Ali no model tem um ponto importante, que é o modelo que você quer usar. Tem o Gemini Pro, o Gemini Pro Vision, o Gemini 1.5 e por aí em diante. Só que vai depender do que a sua API Key tem acesso. Então, provavelmente, se você criar conta ali no Google AI Studio, ele vai pedir para você conectar num projeto do Google Cloud. Se você não tiver, você pode criar uma conta, você vai ter, se eu não me engano, $300 ali de início, então já dá para você fazer vários testes e tudo mais, e já dá para fazer muita coisa legal com o Gemini. Então a gente avança aqui um pouquinho. Eu acho que não vai dar para ler, mas eu vou explicar o que está cada um desses dois códigos aqui. No canto direito, a gente deu o Flutter Create. Então, é o código base ali na hora que você cria uma aplicação em Flutter. Então, do lado esquerdo, vai ter a nossa função main, run app e tudo mais. E do lado direito, a gente vai ter, né, o nosso float action button e o scaffold. Aqui não tem tanta coisa, não. Aí aqui a gente vai começar a criar a instância do Gemini. Então, eu criei aquela classe. Só para deixar separadinho, você poderia fazer aqui diretamente. Mas para deixar separado, para a questão de API Key e tudo mais. Isso aí é bastante importante. E outra coisa, né? Para utilizar a API Key, usem o Dart Define, né? Usa a variável de ambiente ali do Dart Define para você pegar os seus dados. Assim, eu não vou recomendar ninguém subir em produção dessa forma, né? É melhor você deixar no back-end. Mas, caso alguém queira, suba, assim, não tem muito problema, né? Só que se alguém pegar essa chave, pode ser que você tenha custos ali elevados. Aí você teria que deletar a chave, subir outro deploy, seria uma confusão danada. Então é melhor deixar no back-end. Então aqui a gente vai começar a interagir com a Gemini. E aqui, eu não sei se vai dar para ler, mas a gente tem basicamente 3 linhas de código ali para a gente fazer toda a integração. Então a primeira linha a gente vai colocar o nosso prompt. Então ali no nosso prompt a gente escreve o que a gente quiser, né? Ali pedi para escrever uma história e tal, tudo mais. E aí a gente tem um conteúdo. Normalmente, quando a gente está falando de LLMs, elas vão trabalhar com um contexto de... elas vão trabalhar com um array, com uma lista. Por quê? Pensa que você tem uma operação de chatbot. Então você precisa devolver um contexto, ou seja, você precisa devolver mensagens antigas ali para sua LLM, para ela conseguir, tipo, beleza, eu estou entendendo o que está acontecendo aqui. Porque senão, a gente faz o processo só de dar a última mensagem, dar a última coisa, e ela se perde em todo o contexto que você está criando com aquele usuário. E o prompt é algo que você tem que ir trabalhando, tem que ir evoluindo. Então, por exemplo, você pode criar um prompt e pedir para a própria IA melhorar o seu prompt também. Tipo, olha, eu fiz esse prompt aqui, o que você sugere para ficar melhor, para melhorar a assertividade? Ela fala, coloca um exemplo, coloca tal tipo de coisa, isso vai facilitando todo o procedimento. E aqui a gente tem, né, a chamada, né, gemini.model.generateContent, e eu passo o conteúdo que eu quero gerar e eu pego a minha resposta. Então, assim, trazendo pro Flutter, aqui a gente tem um poder muito grande nas nossas mãos. Com 3 linhas de código, você já tem um modelo de IA prontinho, integrado no seu projeto. Então agora é só você caminhar ou ir para o sentido do seu projeto, da sua empresa, que você acha que seria legal. Por exemplo, vamos supor, eu preciso fazer uma integração com... Está aqui a galera, né? É uma integração bem interessante. Eu quero contar quantas pessoas estão aqui de uma forma bem rápida, né? Eu posso tirar uma foto, subir para a Gemini e pedir para ela fazer essa contagem para mim. Né? Então, sei lá, eu tiro foto de alguma coisa, peço uma identificação. Então, dá para fazer algumas coisinhas bem legais. Deixa eu avançar um pouquinho aqui. Então, aqui só para conseguir gerar o resultado aparecer no Flutter, né? A gente cria uma variável de texto, vai ficar ali em cima do canto esquerdo. Usamos o famoso setState, que é uma função que você utiliza para atualizar a tela no Flutter. Então, quando eu fizer o request e eu pegar esse resultado, eu faço a atualização.
E aí a gente exibe um texto e coloca o onPressage para a gente fazer, né, a chamada na nossa Gemini. Então aqui no próximo slide a gente vai ter o resultado. Beleza, aqui a gente está falando de uma funcionalidade que pode ser que muitos de vocês, tipo, a gente não vai usar isso aí, Gabuca. Desculpa. Mas, sei lá, vai que você quer usar isso aqui para fazer criação de conteúdo e tudo mais, principalmente de Flutter. Você pode ir lá e utilizar esses modelos. E aqui a gente tem tudo funcionando, pouca linha de código, bem rapidinho, Gemini integrado e tudo mais. É sempre importante, né, quando a gente está fazendo todo esse processo, a gente testar para ver, até aqui o meu prompt está funcionando. Então, se daqui para frente quebrar, pode ser que seja o usuário mesmo que está fazendo alguma coisa errada. E aí agora eu vou trazer um exemplo que vocês podem utilizar para criar um reconhecimento de placa de veículos. Alguns shoppings da rede Multiplan aqui em Belo Horizonte agora utilizam o sistema de reconhecimento de placa por imagem. Eu não sei se a galera utiliza o conceito de LLM e tudo mais, só que dá para a gente fazer da mesma forma que eles têm hoje o sistema lá, a gente conseguiria fazer hoje com o Gemini de uma forma muito simples. Pouca linha de código você já consegue fazer isso aqui. Eu não sei vocês se já trabalharam com projetinhos de OCR, reconhecimento de texto e tudo mais. Não é um negócio tão fácil assim de fazer na mão, né? Então, quando a gente tem, né, uma ferramenta como essa, facilita muito esse procedimento. Para fazer isso aqui, né, a gente vai estar simulando todo um cenário. Você vai instalar ali no seu aplicativo um Image Picker para você tirar foto ou para você, por exemplo, subir a foto da galeria. Mas uma integração funcional mesmo seria você às vezes colocar a câmera, né, e pega o frame da câmera e manda para a Gemini ali fazer a análise. E aí aqui a gente vai fazer uma integração. E como que a gente faz essa integração? Primeiro eu tenho que pegar essa imagem, né? Então eu estou utilizando aqui a ferramenta do Image Picker. Você pode utilizar outro pacote, isso aí não tem problema algum. Mas o que mais importa é a forma que a gente vai montar esse prompt. Acho que, infelizmente, eu acho que não vai dar para mostrar tanto. Mas a diferença aqui é o seguinte. Deixa eu ler pro de cá, né? Mais fácil para mim. O prompt que a gente fez é um prompt bem simples. Você vai receber a foto de uma placa de veículo e me devolva o texto que está escrito nela. Pronto. Negócio muito simples, muito direto. E aí agora eu vou passar o meu conteúdo e vou passar a minha imagem. Agora tem um ponto interessante aqui na imagem, que a gente precisa passar a imagem com o conteúdo em bytes, né? Porque assim, a gente sabe que no final o computador ele entende os processos ali, né? A gente transaciona muita coisa em bytes, né? Então a gente vai transacionar a imagem dessa forma. Então você não passa uma URL da imagem, você não passa o arquivo da imagem, você pega a imagem. Então quando você vai fazer esse tipo de integração, você tem que ter o file do seu lado, transforma em bytes e passa esse array de bytes ali para dentro do conteúdo. E aí, beleza, o request vai funcionar e vai devolver o resultado para a gente, que é o reconhecimento de uma placa. E aí, aqui, eu acabo de mostrar para vocês, né, uma ideia e uma possibilidade de aplicativo que vocês podem criar, fazer integrações de uma forma bem rápida. Sei lá, às vezes você quer automatizar a garagem da sua casa, do seu condomínio, quer fazer um procedimento para garantir que aquele veículo está lá naquele condomínio. Por exemplo, vamos supor, o condomínio abriu, né? Às vezes entra 2 carros e a gente não sabe se o carro de trás de fato está lá ou se está entrando porque você está entrando. Então, se você faz esse processo, você poderia garantir, né? Tipo, avisar para a portaria, tipo, entra um veículo que não está aqui cadastrado. Então, dá para fazer muita coisa com pouca linha de prompt. A gente escreveu só uma frase e a gente já fez um aplicativo de reconhecimento de placa de veículo, né? Só vai receber a foto de uma placa de veículo e me devolva o texto que está escrito nela. Muito simples, não coloquei nada demais. Você poderia dar mais contexto, né? Colocar outras informações ali no meio do processo. E aí aqui tem um outro exemplo que eu gosto de trazer muito, que é extrair produtos de um cardápio. Eu não sei se vocês conhecem muita rotina de restaurante e tudo mais no dia a dia, mas às vezes você faz um novo cardápio, falando de cardápio físico, né? Você vai lá, pede o time de marketing faz um novo cardápio, você tem que ir lá fazer o cadastro desse cardápio manual, ou
por exemplo, você é um restaurante que quer adquirir um sistema e você tem uma quantidade de cardápio gigantesca, você vai ter que adquirir o sistema e ficar lá cadastrando um monte de coisa na mão. E você pode utilizar esse tipo de recurso para isso. Teve um dos workshops que eu fiz, que a galera comentou que estava utilizando isso num evento de moda. Então, tipo, a pessoa estava desfilando e eles recebem um catálogo e vai selecionando, né? Ah, eu gostei dessa blusa, gostei disso aqui, disso aqui. E aí, qual que era a ideia da galera? Era depois pegar esses catálogos, escanear essas imagens desses catálogos e depois subir para o sistema para, o fulano vai querer 3 camisas e 2 calças, não sei o que e tudo mais. E aí faz o processo, porque hoje o processo acontece manual e a ideia seria trazer a inteligência ali para facilitar esse processo. E o mais legal, né, principalmente do OCR, que eu gosto bastante, que dá para fazer muita coisa interessante. Essa do cardápio é outra que é bem simples e que gera um impacto muito interessante. E o contexto de trazer o cardápio é porque quando você vê um cardápio, né, ele tem várias informações, né? Ele tem o preço, ele tem os ingredientes, às vezes tem adicionais, tipo, você pode colocar um bacon, você paga R$2,50, para colocar mais coisa, tal valor. E aí, quando você olha para aquilo, você fala assim, cara, se pra mim é difícil extrair, imagina pra IA, né? Porque às vezes eu passo uns 10 minutos lendo um cardápio e me perco. Então aqui a gente pode fazer esse processo para facilitar. Ou se não, né, uma ideia que veio na minha cabeça aqui agora, porque eu sou uma pessoa muito indecisa pra escolher comida, né? Então, sei lá, eu poderia ter um appzinho que eu falo de tudo que eu gosto, né? E chego no restaurante, tiro foto do cardápio e falo pra IA escolher pra mim a minha comida. Acho que eu vou fazer isso. Eu acho que eu vou fazer isso. Acho que é uma boa ideia. Vou colocar um adzinho lá e todo mundo usa aí na tranquilidade. Porque eu acho que muita gente tem essa dificuldade, né? Então Não, galera, toda vez. Às vezes, aí o que eu faço? A minha esposa fica muito brava comigo. Que às vezes ela fala assim: vamos sair. Não, vamos em tal lugar. Porque aquele lugar eu já sei que eu vou pedir, já sei tudo, tipo assim, não vai dar errado. É só eu sentar, pedir minha comida aqui e vamos embora. Mas eu quero então outro. Aí beleza, aí vai. Aí chega no outro lugar, aí eu fico lá um tempão escolhendo o que eu quero e tudo mais. Aí às vezes eu vou lá, eu vou pedir isso aqui. Aí às vezes eu não gosto. Aí eu falo, comida é um negócio meio complicado pra mim, então às vezes eu prefiro ter certeza. Aí esse é um problema, às vezes eu repito muito o mesmo lugar, porque eu gostei de lá, já sei que eu quero, então eu fico ali. Mas eu gostei dessa ideia. Não, agora eu tô pensando. Eu vou aproveitar que vão ser 12 horas de espera para ir para os Estados Unidos hoje, pro Google I.O. que vai acontecer. Eu acho que eu vou aproveitar para codar o appzinho. Mas vamos embora, né? Eu vou ficar 12 horas à toa mesmo, então... Eu fiz isso recentemente, no ano passado, esse negócio de IA. Eu tava numa mesa de bar, assim, conversando com a galera. Aí a gente tava falando que lá em casa é cheio de planta e tal. Aí a galera falou, nossa, é mesmo, planta, esses apps de planta, tudo paga e tal. Eu falei, não, peraí, vou fazer um app pra esse negócio de planta. Aí eu fui lá, 3, 4 horinhas codando ali no Gemini e tal, testando os prompts. Fui lá, fiz o appzinho. E aí eu tenho um appzinho no meu telefone, eu não publiquei nas lojas ainda, mas eu tenho um appzinho no meu telefone pra me ajudar a reconhecer planta e falar como que eu posso cuidar daquela planta e tudo mais. A versão 1.0 não funciona tão bem. Às vezes tinha umas plantas zoadas falando que a saúde estava boa. Mas a versão 1.5 realmente falou, não, essa planta não está saudável e tudo mais. Então funcionou bem legal. E são esse tipo de coisa, sabe? Às vezes a gente pode pegar... Aí me lembrou de outro evento que eu fui, que a galera tava falando que o diferencial mesmo das LLMs, às vezes é você pegar, tipo, uma pontinha do que a LLM não faz e você colocar numa aplicação. E o que isso se chama? Microsize. Não sei se vocês já perceberam que tem vários conteúdos no YouTube, tipo, como que cria um microsize e tudo mais. Então, é a mesma ideia. Você pode pegar esse conceito de tudo que eu tô falando aqui e falar, cara, eu vou pegar no final de semana e vou codar isso aqui. Por exemplo, a gente lançou um aplicativo pro pessoal lá do Rio Grande do Sul, que chama Tchesalva, tchesalva.com.br. A gente virou a madrugada, o pessoal da DevTeam, a gente juntou, o pessoal da Gabu Dev também, a gente juntou ali para fazer o aplicativo para ajudar a localizar as pessoas, né? Tipo, a pessoa vai lá, coloca a localização que está precisando de resgate, quem ainda tem internet, né? Pode colocar e vai ter. Aí estão liberando os acessos para o pessoal que está trabalhando lá como pessoas, trabalhando como
corpo de bombeiro e tudo mais que estão lá no resgate e vai ter o acesso para ter o PIN ali no mapa de onde estão as pessoas. Então, assim, isso são ideias que às vezes a gente pode fazer numa madrugada e tudo mais. Você pode trazer ou para ajudar a galera lá do Rio Grande do Sul, então utilizando alguma coisa de IA, né? E possivelmente, se você for fazer alguma coisa utilizando as plataformas da Google e se for, às vezes, para usar, se for para ainda mais ajudar a galera, você vai conseguir Google, crédito de graça ali no Google Cloud, tranquilamente, para fazer esse processo. Aí é só submeter lá no chat do Google Cloud mesmo, que vocês estão fazendo, eles liberam crédito para a gente fazer o processo de ajudar a galera. Aqui a gente vai fazer o processo, então, eu desvirtuei um pouquinho do slide, né, galera? Mas vamos lá. Só para a gente finalizar aqui. Aqui a gente vai fazer o processo do cardápio de restaurante. Né? Aqui vai estar escrito o seguinte: você vai receber a foto de um cardápio de restaurante e me devolva todos os produtos que estão escritos nele em formato JSON. Depois vocês podem fazer o teste na própria Gemini mesmo do chat, escrever o prompt, envia uma foto e ela vai te devolver o resultado. Não precisa de fato, tudo que eu falei aqui, usar o Google AI Studio. Você pode usar o Gemini ou pode usar o ChatGPT mesmo, se você tiver instalado, só para você pegar o resultado e ver como é que é as integrações. E aqui eu continuo o mesmo conceito, né? Pego a imagem, tiro uma foto do meu cardápio, pego a imagem e mando e eu tenho o resultado. E o resultado é isso aqui, ó. Tem um JSON com o hambúrguer, o nome, ingredientes, preço e tudo mais. Então, com isso aqui, aí tem um ponto de melhoria que eu sempre gosto de trazer. Eu só falei um JSON, né? Então, a resposta, todo cardápio que você mandar vai vir um JSON diferente. Então, você precisa montar ali no JSON, colocar um exemplo. Olha, monta um JSON nesse exemplo. Eu quero uma lista, quero o nome, quero o ingrediente eu quero que você separe dentro de uma outra lista. Aí você pode colocar de várias informações ali e utilizar essa aplicação. E aí você já ingere. E isso aqui, você pode fazer para esse esquema, digitalizar a coisa. Dá para fazer várias coisinhas com o mesmo conceito de extrair, né, informações. E a gente tem, né, num passo de mágica, o nosso aplicativo, né, funcionando com todo o ecossistema da Gemini. E aí agora eu queria abrir, né, os minutinhos aqui para a gente tirar dúvidas, para a gente trocar uma ideia, né, sobre essa integração. Então fiquem à vontade para quem quiser fazer perguntas. Acho que a galera tá pegando o mic ali, ou se não, pode levantar a mão e eu levo o mic para vocês. Excelente pergunta. Não, você precisa o Vision, o Pro que a gente colocou, o Vision Pro não. O primeiro modelo que a gente colocou, né, o Gemini Pro, ele é só texto. O Gemini Pro Vision já é multimodal. Só que o Gemini 1.5 ele já é default, já multimodal. Aí você pode mandar o que você quiser. Já fiz exemplo, por exemplo, de mandar vídeo meu pro YouTube, pedir pra, tipo, resumir. Só que o problema de vídeo é conexão. E nem sempre a gente consegue ter uma conexão estável, tipo, o tempo inteiro, né? Então, às vezes dá o pico e aí eu não consigo completar o request. Mas, às vezes, um videozinho menor, eu consigo já fazer os testes. Mas os vídeos meio grandes, caiu no meio do caminho, felizmente. Mas dá pra você fazer o teste. Aí você pode usar o multimodal do tipo, você pode mandar foto com vídeo, com texto e gerar. Porque a 1.5 aceita 1 milhão de tokens. Então você consegue ter um contexto muito grande. Até mesmo, por exemplo, vocês podem pegar o appzinho que eu fiz aqui, que aí é meu, estou autorizando vocês a fazer isso, que é vocês pegarem o código e subir para dentro da Gemini, né, a pasta mesmo, e pedir informações, tipo, como que o app funciona, qual versão do Flutter, o que eu poderia melhorar de performance. Então, dá para vocês fazer esse tipo de utilização também. Mas galera, cuidado, né, vocês não vão subir o código que não pode fazer isso. Assim, você pode, se você utilizar o Gemma, que é o Gemini Open Source, que você roda localmente. Então aí você poderia fazer esse processo, né? Você instala o Gemma no seu PC e aí você faz o processo localmente, aí beleza, aí não tem problema nenhum, né? Não tem conexão com a internet, não vai subir para a base de dados.
Excelente pergunta. O que dá para fazer nesse contexto, principalmente de reconhecimento que você está falando, você pode montar um modelo personalizado no Google Cloud com o Vertex AI. E aí você pega, por exemplo, você tem uma imagem que ele confunde I com tal coisa, aí você pega e treina o modelo, ó, essa letra aqui é a letra I, essa letra aqui é tal. Aí você sobe várias imagens ruins e vai mapeando para ele entender. Aí vai chegar um momento que você melhora a assertividade. Esse que é o legal, porque às vezes você pode usar essas informações, tipo o Gemini, só plugar, mas você pode ir aprimorando ele. Ou usar o Gemini mesmo, que seria local, e você sobe no servidor e às vezes diminui custo e tudo mais. Então daria para fazer. Mas aqui, o que dá para fazer aqui é você tirar um monte de foto, né, e montar um código para você ir ver na assertividade depois. Porque aqui a gente está falando vamos dizer assim, do Gemini público, né? Então, mas daria para você usar o Vertex AI para criar um modelo personalizado de reconhecimento por exemplo, de placa, de letras e tudo mais. Principalmente se a gente for falar de texto, que a gente escreve, aí é um negócio um pouquinho mais complexo, né? Letra cursiva e tal. Então, se você quiser fazer um app nesse esquema, aí você tem que ter um modelo de treinamento que tem muito dessas informações para ele conseguir entender. Não, beleza. Porque no final ele vai fazer a porcentagem, né? Tipo, eu tenho 0,8 de acertar isso aqui e 0,9. Eu vou mandar isso aqui. No final ele não tem 100% de certeza, né? Ele vai trabalhando com probabilidade. Então, te falar que é 100% de assertividade, não dá para te dar essa garantia. Sim. Oi, muito bom, parabéns. Na verdade, a minha dúvida, ela é em relação a... talvez tenha a ver com isso que você acabou de falar, mas no sentido assim, eu quero usar esse modelo pré-treinado, mas eu quero dentro da minha base, do meu meio de conhecimento, para fazer, por exemplo, uma central que talvez a minha empresa, né, os colaboradores da minha empresa vão lá e vão pesquisar coisas só da minha empresa, que aí eu já não levo para a internet. Não é um conhecimento público, é um conhecimento próprio meu. Isso seria dentro do Gemini ou seria dentro dessa outra ferramenta que você comentou? Aí seria dentro do Google Cloud, que aí você tem o modelo Enterprise, que aí você teria o modelo do Gemini. Aí você não precisaria... você poderia usar o Gemini, só que o modo Enterprise, que aí os dados iam ficar só dentro da empresa. Ou, dependendo do contexto, dá para utilizar até o próprio Gemini, que é gratuito, né? E você faz o treinamento e provavelmente vai diminuir mais o custo de você fazer dessa forma. Mas é uma ideia bem legal. Lá na CloudWalk, que é a empresa que eu trabalho, a gente estava testando algumas coisas desse esquema, do tipo, usar IA para, tipo, na reunião já marcar o one-on-ones, na reunião já marcar próximas reuniões, tudo automatizado, né? Porque a gente fala assim, eu preciso marcar reunião contigo. Beleza, aí depois vai lá no Slack, na plataforma e marca reunião. Não, já poderia dali a IA já linkar, já ver onde está liberada a agenda, já marcar para você e já facilitar. Já tem algumas IAs que estão fazendo isso, tem outras IAs também que dá para você fazer no contexto de empresa, que é bem legal, né? Que é a questão de você colocar o IA para resumir as reuniões, para fazer os links e tudo mais. Porque assim, no final, a ideia é você trazer essas ferramentas para melhorar a nossa produtividade, né? Para estar ali no nosso dia a dia. Então, assim, a gente pode ser... Assim, teve um tempo... pode ter gente que é contra, empresas que é contra, beleza. Mas tem muita gente caminhando e indo pro negócio do acesso. Por exemplo, lá na CloudWalk, que é Copilot, ChatGPT, tudo, a empresa está liberada e a empresa mesmo patrocina essas ferramentas para facilitar o processo, porque a gente quer que as pessoas que trabalham ali tenham o máximo de ferramenta possível para entregar o máximo possível, né? Então a gente tem que dar a ferramenta também, o ferramental, para a galera sair lá. Então foi excelente pergunta, né, sobre a questão de usar IA no dia a dia da empresa, né? Tipo, uma central de ajuda. Que tem muita empresa que tem, tipo, o Confluence, que aí tem tudo da empresa e tal, eles ajudam. Mas se eu tivesse uma IA ali para perguntar, tipo, como é que eu consigo meu Olerite, como é que eu consigo tal dado, como é que funciona o esquema de férias, como é que funciona day off, tem, não tem. Então, tipo, algumas coisas assim muito rápido, ou até mesmo, tipo, como o software foi construído. Porque essa é uma maior dificuldade, principalmente hoje, que tem muitos apps Flutter já construídos com equipes consolidadas, você entra perdido, tipo, cara, por que essa variável tá assim? Não, porque teve uma definição lá 2, 3 anos atrás, e aí você chega e pergunta pro chat da IA, ela vai falar, não, foi por causa disso. Aí beleza, não, faz sentido isso aqui. Então acho que tudo isso
junta, né? Então é bem legal essa ferramenta, né? E o Google ele tá trazendo muita coisa, e provavelmente depois agora do Google I/O vai trazer muita coisa nova, né? E eu provavelmente vou trazer conteúdos e outras coisas novas também depois, que vai ter várias palestras lá. Assim, muita coisa vai ser focada em AI, né? Mas vai ter coisas de Flutter também, então isso vai ser bastante legal. Só uma pergunta. É possível usar o Gemini para gerar gatilhos para executar ações dentro do código? Sim. E aí, por isso que eu falei da questão da resposta de JSON, né? E aí você teria que montar o JSON. A gente, lá na CloudWalk, está lançando um aplicativo que vai para os Estados Unidos, que tem um conceito um pouco parecido com essa questão e tudo mais. Então dá, sim. Só que aí, o que acontece? Você vai precisar da IA, né, para processar aquela informação, e ela vai te entregar aquele dado. E aí você pode utilizar o seu próprio back-end, né, para fazer interação com o app, para gerar ação e tudo mais. Porque assim, a questão da Gemini, ela vai processar o seu dado e te dar a informação. Então o resto você continua fazendo como você fazia antes. Né? Tipo, você vai abrir um WebSocket para mandar um push notification para, sei lá, o botão piscar na tela porque a IA teve algum insight, alguma coisa assim, entendeu? Dá para fazer esse esquema. Colocar a IA para disparar isso, pode ser que vão lançar ferramentas para isso, né? Tipo, a IA chamar seu endpoint e aí já fazer o procedimento. Mas hoje, a forma mais safe, também a forma mais segura de você fazer, você usar a IA para processar o dado, você pega o dado e você faz o resto você mesmo. Tipo, back-end, conecta e tudo mais. Eu acho que foi... disponha. Galera, acho que foi a última pergunta. Infelizmente nosso tempo finalizou, mas vou ficar por aqui depois pra gente quiser bater um papo, trocar uma ideia. Minhas redes sociais são gabu.dev no Instagram, no LinkedIn e tudo mais. Só vocês acessarem lá. Mas é isso, galera. Quero agradecer aí todo mundo, a presença de vocês, principalmente estar aqui num sábado, né? Eu acho que isso é sensacional. É exatamente isso, galera. Eu vim da questão de produzir conteúdo, de estar participando dos eventos, e é um negócio engrandecedor. Tanto que eu trouxe várias coisas aqui, né, que eu fui aprendendo nos eventos, né, e trazendo aqui para vocês na palestra. Então é realmente muito legal ter vocês aqui no sábado. Valeu, obrigadão.